Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Salve, Sardenberg, Leandro, todos os ouvintes e espectadores. Oi, Vera, boa tarde. Bom, por onde você quer começar? Pelo Lula? Acho que sim, Lula né, no Jornal Sardenberg? O Nacional. assunto do dia. Acho que sim. Diga lá. Bom, foi uma enorme audiência na cidade de São Paulo, maior que a do Bolsonaro. No resto do Brasil, em geral, o Bolsonaro superou um pouco, mas grande repercussão inclusive entre os bolsonaristas que acusaram o golpe, porque o ex-presidente Lula se saiu bem na entrevista. Ele teve mais a ganhar do que a perder com a entrevista. Ele enfrentou o tema da corrupção, que é o mais difícil para ele, e que foi o que mais concentrou tempo da entrevista. Não procurou negar tudo, ele não foi por esse caminho de dizer que foi tudo um golpe e que o PT foi vítima de um golpe. Ele preferiu sair pela possibilidade de dizer que só se investigou porque ele e o PT criaram os mecanismos para que se investigasse, e que se ele for presidente de novo, vai adotar a transparência total como uma medida para evitar casos de corrupção. Então, uma saída inteligente, estudada para o tema que é o grande calcanhar de Aquiles do PT, que tem sido aí um motivo de resistência do antipetismo enquanto um fator de decisão de voto de uma parcela do eleitorado. Então ele enfrentou, falou com essas pessoas que dizem que não gostam do Bolsonaro, mas não votam no Lula por conta da corrupção. Ele ofereceu ali uma explicação e se comprometeu com transparência total para um futuro governo, para que esses casos não se repitam. Então aí ele mudou, deu uma guinada no que vinha fazendo, né? O PT, quando a diferença entre o Lula e o Bolsonaro estava muito grande, estava num discurso triunfalista em relação a essa questão da corrupção, praticamente culpando só quem investigou, negando toda e qualquer existência de corrupção, dizendo que o Lula foi vítima de um golpe para tirá-lo da eleição, e não foi isso que ele fez diante da audiência do Jornal Nacional. Nos demais temas, ele procurou colocar o Alckmin como uma âncora de estabilidade e de garantia de que ele não vai fazer nenhuma guinada brusca na economia. E, então, mesmo que ele tenha defendido a Dilma, e ele defendeu com algumas ressalvas, né, deu ali a entender que não se compromete totalmente com o governo da Dilma, ele trouxe o Alckmin como uma espécie de um anti-Dilma na economia. Eu tendo o Alckmin na minha chapa, e o Alckmin totalmente agregado ao PT, segundo ele, etc., seria a garantia de que ele não vai fazer o que a Dilma fez na economia. Bom, e os debates, hein? Até agora está meio complicado, né? Tem o debate do domingo, o debate de um pool de veículos, Bandeirantes, Cultura, Folha e o UOL. E o Lula e o Bolsonaro estão fazendo aquele jogo de ver quem vai, quem diz primeiro que vai, para só então se comprometer aí. Acontece que o Bolsonaro está em desvantagem nesse jogo de ver quem pisca, porque justamente ele está atrás nas pesquisas. A última impressão do Jornal Nacional foi essa que o Lula deixou, uma impressão positiva. E o bolsonarismo, como eu disse, acusou muito o golpe. O Bolsonaro fez uma longa, um fio longo no Twitter dele, criticando a Rede Globo, dizendo que a Rede Globo escolheu o candidato, etc, etc. Enfim, ele sentiu a diferença de que o Lula aproveitou a entrevista mais do que ele, conversou com uma parcela do eleitor para além da sua própria bolha. E agora, alguns dos apoiadores do presidente com quem eu falei dizem o seguinte: olha, quem está em desvantagem é ele. Então, quem precisa tirar o Lula
da zona de conforto é ele. Então ele precisaria ir ao debate mesmo correndo o risco de apanhar. Ele foi a um programa de rádio agora há pouco, Bolsonaro, disse que a sua intenção anterior era não ir, mas que agora ele está pensando em ir. Ele fica jogando isso, Sardenberg, como um teste, né? Ele joga nas redes e vê como cai. Porque também para alguém com essa personalidade do Bolsonaro, brigão e etc., fugir a um debate é algo muito ruim. Ele vai ficar com pecha de fujão, ele já viu um youtuber pegar nele a pecha de tchutchuca do Centrão. É tchutchuca do Lula também, tchutchuca do debate, ele é tigrão fora do debate e na hora do debate é tchutchuca. Para alguém como o Bolsonaro, esse tipo de atributo é muito ruim, porque aí atinge esse eleitorado que ele já tem, atinge a sua própria bolha. Então está tudo em análise, tudo em debate e ele esperando para ver se o Lula pisca. O Lula está quieto, ele mora em São Paulo, se o Bolsonaro for, se ele pegar um avião em Brasília, começar a se deslocar para ir, o Lula vai também. Se o Bolsonaro não for, os aliados do Lula acham que ele não tem nada a ganhar indo para ser o único alvo de ataques. Bom, e... Sabatina. Você ia mudar de assunto? Não, a possibilidade era a seguinte, o Lula ir, um dos dois ir sem o outro. Eu acho pouco provável, porque se um dos dois se movimentar para ir, o outro vai. Eu acho que o Bolsonaro vai dar um jeito de já ficar em São Paulo e decidir na última hora se vai ou não. É meio infantil, né, Sardenberg, você pensar que o presidente da República e um ex-presidente da República fiquem fazendo esse tipo de joguinho para decidir se vão a um debate, algo que é, como eu escrevi na minha coluna de hoje, uma obrigação deles e não um favor para o eleitor. Mas é desse jeito que eles estão se portando. Leandro? Eu ia mudar de assunto para a sabatina realizada hoje pela CBN, os jornais Valor Econômico e o Globo, com o candidato Ciro Gomes. Exato, o Ciro foi para cima dos dois, como ele tem ido. Ele foi bastante questionado a respeito das diferenças de um e de outro. Ele falou que o Lula, no entendimento dele, foi um democrata no passado, mas se deixou corromper. Lamentou que eles estejam cogitando não ir ao debate e praticamente fez um apelo ali por uma chance para o eleitor, né? Ele diz que espera ser atingido ali por uma chance divina, chegou a dizer isso, de fazer um gol de bicicleta e salvar o Brasil. Ele tem aquelas propostas dele que são bem elaboradas, algumas delas de difícil aplicação, porque são mudanças profundas na ordem econômica e política, que ele não demonstra ter apoio do Congresso para fazer, mas ele sempre muito voluntarioso, né? Ali dizendo que vai fazer, me deem uma chance, etc. Mas ele está comprimido nessa polarização, assim como a Simone, que a gente tratou aqui ontem, Sardenberg. Simone, que dará entrevista hoje ao Jornal Nacional às 8h30. Exato. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até a semana. Até a semana, um ótimo fim de semana a todos e segunda a gente resolve aí esse dilema, se foram ou não foram. Já comentamos também. Tá certo, obrigado, Vera. Até segunda.